Muito bem, gente, voltando aqui à nossa série de mensagens de 5 minutos, eu estou aí falando contigo sobre navegar pela tempestade. Não estou falando de ser afundado pela tempestade, não afundar, porque Jesus está conosco e todo o conteúdo disso, que eu estou conversando com vocês, tem base em Marcos capítulo 4. Mais uma vez nós vamos fazer essa leitura que eu quero trazer agora, esse aspecto do nosso posicionamento de fé diante das situações que nós consideramos ser tempestade, ok? Então vamos lá, Marcos capítulo 4, 35 diz que então já era tarde e Jesus então disse assim, vamos passar para outra margem. Então eles entraram no barco, Então passaram para o outro lado, começaram a navegar, os outros barcos vinham atrás, eu estou só falando rápido para a gente seguir adiante. No verso número 37, levantou-se então um grande temporal, e as ondas já vinham sobre o barco a ponto de encher o barco de água e tal. No verso 38, Jesus estava tranquilo, ele estava repousando no travesseiro, mas os discípulos despertam Jesus e pedem a ele, Jesus, faz alguma coisa, não se importa, a gente está morrendo. E no verso 39, Jesus repreende a tempestade, tudo se acalma. E no verso 40, Jesus pergunta, cara, por que vocês são tão tímidos? Cadê a fé de vocês? Eu quero colocar um pouquinho essa questão, porque se Jesus, diante de um propósito que era passar para o outro lado, e o levantar de uma oposição a esse propósito, ele pergunta aos discípulos de um posicionamento de fé, você sabia que é super importante isso? E eu quero considerar uma coisa que eu fui dar uma pesquisada, e eu quero ver isso contigo aqui. Preste bem atenção no que eu vou te falar. Existem 3 referências muito distintas de Jesus, os discípulos e o barco. Bem interessante. Essa é uma delas. Citada nos evangelhos, onde todas elas, Jesus pede um posicionamento de fé. É super interessante, 3 distintas situações de Jesus, discípulos e o barco, em todas elas, Jesus pede um posicionamento de fé. Em Lucas capítulo 5, Jesus pede a Pedro que volte a pescar. Olha o conteúdo do barco. E então Pedro falou assim, bom, eu fui de madrugada toda, a gente pescou a madrugada toda, não pegamos nada, mas olha, sobre a tua palavra, eu vou lançar as redes. E fazendo isso, está escrito lá em Lucas, então ele foi. Ele respondeu, um posicionamento de fé, ele pegou grande quantidade de peixe. Em Mateus capítulo 14, ele estava no barco, Jesus vinha andando por sobre as águas, imagina, um fantasma e tal, não, sou eu, Jesus, então é Jesus, então Jesus, se é você, me manda ir ter contigo por sobre as águas. Jesus manda uma palavra, ele não agarrou Pedro, ele mandou uma palavra, vem. Pedro, num posicionamento de fé, bota o pé para fora do barco e a gente sabe que ele anda. E o outro é essa aí, em Marcos capítulo 4, também tem Mateus 8 e Lucas 8, mais uma vez Jesus pergunta, vem cá, cadê o posicionamento de vocês diante dessa tempestade? Eu quero trazer uma conclusão, se Jesus, agora você tem que entender isso, se Jesus ele repreende a tempestade na condição de Deus e não na condição de homem, ele não poderia cobrar dos discípulos um posicionamento de fé diante da mesma tempestade. Você já parou para pensar nisso que eu acabei de falar? Por que ele cobra dos homens uma atitude de fé se ele não vivesse dessa mesma atitude de fé? Mas ele era Deus. Não. Então ele não poderia. Se ele repreende a tempestade como Deus, ele não poderia cobrar dos discípulos um posicionamento de fé. Gente, isso que eu estou falando para vocês abriu meu coração para entender algumas coisas. Meu Deus! Da mesma forma que Jesus tinha fé para repreender uma tempestade, ele cobrou dos discípulos. Cadê a de vocês? E esse é um ponto importante para nós avançarmos no propósito que Deus tem para a tua vida e para a minha. Você lembra lá que em João 14, verso 12, Jesus disse assim, obras maiores vocês vão fazer do que eu fiz? Que coisa, hein? Então eu quero te falar isso aqui, guarda isso no teu espírito, o nível de consciência de Jesus, homem, de quem ele era e do propósito de Deus na sua vida, isso é importante, propósito de Deus na sua vida, o fez responder em fé diante daquela tempestade. Talvez esse aqui seja o segredo de nós avançarmos. Um posicionamento seu vai fazer toda a diferença. E às vezes, que eu vim falando nessa série para você, o simples posicionamento de não desistir já é um posicionamento de fé.
Porque está escrito em Hebreus que nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que avançam. Tá certo? Falando sobre fé. O justo viverá sobre fé. Então é algo de repente que não é nem necessariamente, meu Deus, caramba, eu me levantei e repreendi no nome de Jesus, mas só o fato de você não desistir, porque você sabe que está debaixo do propósito de Deus, isso já é um posicionamento de fé. Então Jesus, gente, eu queria passar isso para o teu coração, ele tinha segurança na sua chamada. Ele sabia quem ele era, quem o seu pai era, a missão que ele estava cumprindo sobre a face da terra. Em outras palavras, Jesus, ele tinha segurança em sua identidade. Dá para entender isso? Ele tinha segurança na sua identidade. Então eu quero te dizer que você se posicionará com fé quando você entender quem você é em Cristo Jesus. Que você é corpo dele e que você nasceu para um propósito bem específico que ele tem. Então não será essa tempestade que vai te afundar e você vai se posicionar e você vai passar para o outro lado. Legal? Então dá um like aí no nosso programa, se inscreve aí no nosso canal, caso você não tenha se inscrito, e deixa um comentário, que isso é importante para todos nós. Um grande abraço.